Bem-vindos ao podcast Ver Aliança, um momento de casais para casais. Quero aqui dar boas-vindas para todo mundo que está chegando pela primeira vez. Então, quero que vocês sintam-se em casa assistindo o nosso programa. Espero que possa chegar a várias famílias. Então, não esquece de curtir, de comentar aqui embaixo o que você está mais gostando e compartilhar também com aquele casal, amigo, que você sabe que precisa de ouvir uma palavra de apoio. E hoje a gente está recebendo os tão esperados, Tânia e Jorge. Olha, os 3 casais falaram, vocês precisam falar com eles. E aí o pessoal lá da escola que te ouviu. Então, assim, pra gente é uma grande satisfação recebê-los, viu? Obrigado. A gente tá super feliz, né, amor? A gente não estava sabendo Obrigada. dessa fama. Até parece, né? Mas assim, é muito tudo bem. gente amiga que sai replicando, os né? Os amigo coruja. Mas muito bom, porque é legal a gente poder falar para casais. Não porque a gente tenha a gente não é exemplo de nada, a gente só está aí na luta. Sim. E com Deus à frente, né? Eu amo, os mexicanos costumam falar Deus mediante, né? Assim, o nosso se Deus quiser deles é com Deus à frente. Uhum. Então eu acostumei também, acho tão lindo. Então com Deus à frente a gente vai batalhando juntos e graças a Deus a gente tem essa caminhada já há 26 anos, né, amor? Mas os amigos fazem propaganda, mas assim, nossa conversa você vai ver, vai ser muito normal. Mas o normal, hoje em dia... Normal já surpreende. normal. Hoje o normal né? surpreende. Verdade. Surpreende. Então tem muita coisa boa aí. Talvez o nosso normal seja o que muita gente acha que não é normal, né? Vai Sim. saber. Isso, Mas só exatamente. por Deus mesmo. E a gente, quando recebe chamados, né, a gente tem que estar aberto ao sim, né, de dar sim para Deus. Uhum. Então, a gente ser testemunha e poder testemunhar as coisas boas que a gente vive, as bênçãos que a gente recebe, as coisas que a gente enxerga. Então, é uma responsabilidade que a gente assume, né, e eu acho que a gente tem que passar isso para frente também. Então, que bom que vocês estão aqui. Sim. Vocês já deram spoiler aí que tem 26 anos de caminhada, então são 26 anos de casados. Sim. Tá? De namoro, a gente acabou de completar 29, né, Foi, mozão? A gente 96. começou em 96, 26 de maio. 26 de legal. maio. O namoro começou 26 de maio. Então, acabamos mesmo de fazer aniversário de namoro. Coisa boa. Interessante que a gente tem uma foto do primeiro dia. Assim, Aham. a gente estava numa festa e foi o dia que a gente começou a namorar e tinha um cara passando com uma Polaroid e Jorginho teve essa inspiração de pedir pro cara tirar uma foto e a gente tem essa foto Olha, do que nosso legal. primeiro dia e a gente conhece hoje a dona da casa onde era a festa em que a gente se conheceu. A gente falou para ela, sua casa é muito importante para nós. E aqui em Brasília mesmo? Aqui lá em no Brasília, lá no Parkway. Que aham. legal. E foi, hoje mesmo eu encontrei com ela e a gente estava conversando, eu falei assim, olha, a gente sempre, né, sempre que vê a foto está lá em casa, né, a gente tem no porta-retrato lá, eu falei, eita, nós, agora a gente já conhece a dona da casa aqui, né, da Árvore do Amor, né, amor? Conta aí a história da Árvore do Amor. Não, é porque a nossa história, o nosso começo foi muito inusitado, assim, né, para talvez uma pessoa que só olhasse aquele momento ali do nosso primeiro beijo, né? Foi uma coisa meio... Porque era uma festa de música baiana, uma festa de axé, dessas festas temáticas. A gente era super de ir pro Carnaval de Salvador, assim, né? E foi logo depois do Carnaval. Então eu tinha ido solteiro pro Carnaval de Salvador e ela também. E ela, como eu sou bem alto, ela tinha me visto lá no trio. E aí... É mais fácil de Parênteses, ver. sem nenhum interesse, inclusive porque lá eu tive outros paqueras. Mas assim, via e a gente já tinha se conhecido aqui, né, amor? Sim, a gente se conhecia assim de Bem vista daqui. rapidinho, E aí nessa festa, ela puxou o papo comigo assim, eu tava passando, ela falou assim, ei, grandão, eu te vi lá em Salvador, né, e tal. Aí E ele acha que eu tava dando mole pra ele, mas eu não tava. Eu só passei por ele e falei Ele assim, tem essa chama lá em convicção, Salvador. né? Vai, deixa ele acreditar. Eu dei mole muito rápido, né? Até Depois disso, foi um mole né? inconsciente, assim. né? Não, foi tipo, passando por ele, eu falei assim, seu nome não é Pedrinho? Ele falou assim, não, é Jorginho. Eu falei, não, é porque a gente se viu no Carnaval de Salvador e tal. E aí, como ele não se lembrava de mim, eu falei, nossa, que... Ela me achou metido, né? Não, eu falei assim, eu vou querer conversa com esse menino, nem sabe quem eu sou, né? Eu toda, né, alegre.
Aí, aí fui encontrar minhas Não, amigas. foi uma coisa de Deus mesmo a gente ter esse encontro, porque ela estava trabalhando no SEGME. E ela nunca tinha saído durante o encontro para uma festa, assim, né? Porque é super puxado, tinha que estar lá muito Sim. cedo depois. E aí, como ela tinha ganhado a camisa da festa, ela foi. Por E insistência também de uma amiga, de uma prima. E essas amigas, mas você já ganhou a camiseta? Eu falei, gente, eu estou no meio do encontro. Eu sempre, né, trabalhei Sim. direitinho, assim, nunca tive essas saídas, não é que fosse proibido Sim. nem nada, mas eu estava lá super envolvida, era uma equipe puxada mesmo. Ah, não vou de jeito nenhum. Elas, não, você tem que ir. Eu falei, eu vou lá só rapidinho. Uhum. Tinha que ir mesmo, né? A providência divina Aí, atuando. pois é. E aí, assim, aconteceu uma coisa que não é muito da minha personalidade, que eu sempre fui mais tímido. E aí a gente ficou trocando olhares, assim, na festa e tal, e chegou uma hora... Peraí, né? E trocando olhares assim. A minha amiga, o grandão tá olhando para você. Eu falei assim, mas ele nem sabe quem eu sou. Ela, olha pro grandão que ele tá te olhando. Falei, não, tem nada a ver, não. A gente se viu em Salvador, ele nem lembra. Quero saber. Ela, olha para ele. Aí eu olhei, aí ele riu para mim. Eu falei, Aí tem a música, né? É só olhar, depois sorrir, depois gostar. Então foi isso. Ele olhou, riu, gostei do sorriso. Aí eu já gostei mesmo, né? Aí eu falei, tá, gostei. Aí do nada Aí você me chamou. eu chamei ela e falei assim, vem comigo que eu preciso arrumar um lugar para encostar. E aí levei ela para uma árvore, né? Aí eu encostei e já dei um beijo nela, assim, do nada, não falamos nada. Nunca tinha acontecido Então, isso comigo. então, se você pensar, né, era para ser uma coisa talvez, né, esse começo, né, assim, de uma forma tão... Foi natural, mas ao mesmo tempo não teve, assim, né, uma troca de conversa nem nada. Poderia ser algo fugaz, assim, né? Mas não, porque era para ser desse jeito mesmo. A troca de olhar foi profunda. Foi. Nossa Senhora, Bom. mexeu mesmo, porque eu falei, gente, tem alguma coisa, né? E do nada, aquele clique, tem gente que fala que são 3 segundos para você apaixonar, né? Não sei o quê, eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. Mas se a gente tivesse conversado muito, se a gente tivesse tido longas conversas antes, eu não sei, porque as coisas de Deus são sempre perfeitas. Mas talvez eu ficasse cheia de dedos, porque eu sou mais velha que ele 5 anos. Sim. Então, na época, eu tinha 26, quase 27, e ele com 22. Então, a diferença de vivência, assim, né? Aí a gente conversando. Talvez o racional dela teria entrado muito em cena nesse momento. Teria atrapalhado. Eu era bem não deu tempo, racional né? mesmo. Foi bom ter sido dessa forma, porque não deu tempo dela pensar. Já gostei logo, né? Mas e aí, como a gente encostou na árvore, aí, assim, acho que tem uns 4 anos, 5 anos, num Dia das Mães, eu fiz uma música para ela que se chama Árvore do Amor, que fala dessa questão, dessa história, né? Da gente encostado na árvore, dos frutos e tal depois. E é lindo, depois dos frutos. Né? Aí depois que a gente vai, se Deus quiser, vai gravar e tudo, aí a gente dá notícia para vocês. Então temos artistas aqui. Sim, legal, ele é um super compositor. Não, mas ela que me trouxe me puxou de volta para a música também. Ela e o também Cris, coisa né? de Deus. O Cris que vocês já conversaram Cris aí. Nunes. Porque uma vez lá na São Camilo, isso na década de final da... A gente é recém-casado, 99, né? O Cris inventou um acústico São Camilo, que tava naquela fase de acústico, né? O Cris é cheio da criatividade. Cheio de ideias, né? Nossa, um abraço pro Cris aqui. Fica fervilhando. Toda hora tem uma ideia boa. E aí eu já tinha tocado teclado, mas eu estava parado muito tempo. E eu estava lá acompanhando ela, né? Porque era um grupo de compositores e cantores da São Camilo. A reunião foi lá em casa, inclusive. A reunião foi lá em casa. E aí eles falaram, poxa, a gente está precisando de um tecladista, ninguém conhece. Aí ela me jogou na fogueira, falou, ele vai brigar comigo, mas... Ele toca. Ele toca, e aí foi toca piano muito bem, mas ele nem tinha teclado, gente. Ele não tinha nem teclado. Falei, gente, ele toca piano muito bem. Se toca piano, tenho certeza que ele vai tocar teclado bem. Ele assim... Falei, eu tô aqui no meio dos amigos, era Cris e mais um tanto de amigos, assim, a gente pensando o projeto, o Cris já tinha bolado tudo, mas a gente pensando em como executar e tal, e, né, tava faltando tecladista, e ele foi, né, moça? Aí me botaram na fogueira, acabei entrando. E aí deu certo? Deu certo. E aí a Tânia sempre foi envolvida com música, né, assim, nos encontros jovens, no SEG, sempre compôs, tem um monte de música dela no SEG. E aí o nosso casamento também
desde o começo foi um pouco para esse lado também da música, a gente compondo juntos Poxa, que mas a maravilha. culpa é dela e do Cris, esse retorno. Coisa boa. Então, assim, e a caminhada religiosa de vocês, então, já começou desde cedo. Então, casaram já, assim, tendo Essa essa vivência, vontade né? de seguir a Na vida religiosa. verdade, eu estava um pouco ovelha desgarrada quando Aham. quando a gente casou. No casamento. Não, Não, no namoro, Ave no Maria, namoro, é. não, no casamento, No não. namoro. Já era. No namoro, ela que me trouxe de volta. E foi legal porque logo no primeiro final de semana ela falou, ó, tô indo à missa, você quer ir comigo e tal? Eu fui com ela Ele na foi super Perpétua. dócil, assim, parecia que estava faltando esse chamado, Sim. sabe? E lógico, eu ia convidar, é uma parte muito importante da minha vida e Sim. sempre foi, né? E eu tinha tido outros namoros antes e tal, um dos meninos que eu namorei, todos muito bons, assim, tudo, mas um deles que era católico, os outros dois não eram católicos, os outros dois namorados que eu tive. E era uma dificuldade, assim, de Sim. pensar o depois. Uhum. Porque, né, você tá lá naquela paixonite e tal, mas você fala assim, gente, mas se o troço engrenar? Aí a gente casa e a gente vai ter filhos, eu vou querer criar os filhos na fé católica, porque para mim era uma condição fundamental, Sim. só que ele também tem todo o direito de colocar essa condição Sim. fundamental Aham. de criar na fé dele, né, e tal. Eu falei, isso aí é complicado. Mas aí, então, logo chamei, ele foi super dócil, e Porque desde eu tinha uma então... vivência, né, assim, Uhum. já era crismado, tinha Sim. feito escalada, mas eu Aham. estava afastado. E aí ela também foi responsável por esse retorno. Era a 100ª ovelha, né? É. Tava perdida. Exatamente. Mas aí estava faltando só esse chamado mesmo, porque depois ele engrenou e, graças a Deus, a espiritualidade dele é linda. Bem diferentes nós somos, né, amor? Espiritualmente, assim, a pegada espiritual é Sim. muito diferente. Mas é um diferente legal, porque às vezes ele fala, vamos comigo lá no que eu gosto, né? Assim, já tem tempo que a gente não vai, né? Mas Jorginho é mais, ele aceita melhor, vive melhor, vivencia melhor um lado carismático, Sim. muito voltado para essa ideia assim, de como o Espírito Santo de fato age, Sim. né? Eu Uhum. também creio firmemente nisso, mas a minha linha de... Eu nem sei dizer assim exatamente por que é diferente, mas eu a vida inteira nos encontros tocava, cantava nos encontros carismáticos, mas nunca vivenciei. Aham. Eu era tipo a trabalhadora que estava lá Sim. ajudando quem estava conduzindo os negócios e estava tudo bem, sempre achei muito legal, mas nunca tive muita ligação. Aí depois a gente tem uma outra história, né? O padre Marcelo Rossi, muito a ver com a nossa história de vida e tal. Aí, não ele em si, mas o programa dele. É porque a gente tem uma vivência, já falando assim, da espiritualidade no matrimônio, né? Aham. A gente tem uma vivência de nosso matrimônio sempre foi marcado por uma dificuldade na entrega plena a Deus para receber algumas graças e assim uma pedagogia de Deus para nos mostrar Como é que tem como é que tem que ser, como é que teria que ser essa entrega, né? Então, no primeiro momento foi a gente queria muito ter filho e teve uma espera muito longa, né? A gente casou. A Tânia, quando ela fala essa diferença, porque ela sempre foi muito racional, até hoje Sim. é. Então ela casou e aí ela pensou assim, não, ela já fez todos os planos. Olha, a gente vai ficar 2 anos curtindo o casamento, aí depois eu vou engravidar no mês de outubro, para o neném depois nascer em que eu vou julho. juntar. Sabe, eu tenho dia e hora para Tudo tudo. planejamento, é tudo Nossa. planejamento. E ele, com a sabedoria dele, virava e falava assim, mas Eu sei acho se que não é tão exatamente exato assim, né? Tá? Sim. Mas acabou realmente não sendo. Acabou sendo uma Esqueceu de combinar espera. com tudo. É. Acabou sendo uma espera longa, porque a gente só conseguiu, a Tânia conseguiu engravidar do Samuel com 7 anos de casado, né? E a gente fazendo tratamento, assim, com a médica, a doutora Marli, né, que é do Provida, e Legal. ajudando a gente, né? Então foi um período de angústia muito grande, né? Porque a gente queria muito ter um filho, e espera, e a graça só veio. Tem muito detalhe na história, estou encurtando aqui, mas Não, mas fica à pode vontade, contar. pode contar. a graça só veio depois que houve uma entrega
real, né? Uhum. E Por que a gente fala que não era uma entrega Sim. plena? Era assim, não, a gente quer ter essa graça, a gente sabe que é graça de Deus, mas assim, também se Deus não quiser mandar, tá tudo bem. Só que no fundo a gente não achava que estava tudo Sim. bem, era assim, era uma fuga, né? tinha um orgulho, Tinha um assim, orgulho, de, uma a gente, soberba. a gente quer muito, mas Se não for pra também, se ser, não for para ser, a também. gente vai ser feliz mesmo sem o filho, né? Tipo, a gente se basta, É. né? E óbvio que aí cadê Deus, né? A gente era meio que Deus da própria vida. E aí, Jorginho com as dificuldades dele de entrega e eu com essa coisa assim, minha racionalidade falava assim, não precisa dessas manifestações assim, eu não preciso repousar no Espírito para eu reconhecer a maravilha do Espírito Santo, eu não Sim. preciso participar, vivenciar isso, eu posso trabalhar, ver que os outros estão lá, né, vivendo essa realidade, lá na Carismática, pô, bonito, tá falando para essa pessoa. Nunca nas orações, nunca falavam para mim. Eu nunca senti aquele negócio assim, sabe? Putz, tá quente aqui meu coração e essa pessoa tá falando para mim. E eu nunca tive inveja, nunca, Sim. nada, era simplesmente uma coisa meio morna, assim, porque morna da minha parte, porque eu falava assim, gente, eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui cantando, aí o povo falava assim, agora canta, não sei o quê, eu ia lá. Na época eu tocava mais violão e tudo, hoje eu sou muito lerda para isso, mas aí nos grupos a gente combinava, cantava, fazia lindo para Deus, o momento ficava bonito e tudo, mas não me tocava Era quase que um especificamente. profissional fazendo isso. Que não era nada, era bem amadora Sim. mesmo, Não, mas eu me sentia lá prestando um serviço, né? E Jorginho não, Jorginho já teve mais vivência, né, vida, assim, te tocava mais, né, isso. E aí, só que a gente teve que passar por alguns reveses, né, vários, e muitas tentativas, e dentro do que a nossa fé, do que é lícito, né, para a nossa fé, a gente tentou tudo. Só que era assim, a gente chegava lá na doutora Marli, isso aí a gente está tentando e tudo, tá duro, tá difícil, mas assim, se Deus quiser, tudo bem, se não quiser também, sabe? E aí não era exatamente assim, né, mozão? E aí quando a gente já estava com 6 anos de tentativa, tinha um tratamento lá de indução de ovulação, e a doutora Maria falou, olha, esse remédio vocês podem tomar por 3 vezes, no máximo 4, aí depois tem que fazer meio que um período de espera para ele voltar a ter efeito, né? E aí quando deu a 4ª, não tinha acontecido nada ainda, né? E aí nesse momento a gente foi para o consultório dela, e aí teve uma catarse, assim, a Tânia começou a chorar, eu chorando vendo ela chorando. A gente estava angustiado, porque nesse processo, o casal, às vezes, isso é até legal, porque às vezes algum casal passa por isso também. Passa por momentos, assim, até de muita humilhação, sabe? Você tá lá lutando, fazendo de tudo, tratamento e não sei o quê, detox. Era um detox, assim, que entrava até num forno, assim, para suar tudo e, sabe, tudo. E, obviamente, em oração também e tal. Aí chegava alguém e falava assim, cadê o neném? Por que vocês não arrumaram o neném ainda? Fulana casou 5 anos depois de vocês, já tem filho, vocês aí. E a gente assim, né? Aí tinha hora que dava uma ira, dava uma ira. Eu sou muito irascível, né? Então, assim, na hora eu tinha vontade de dar um murro, falava assim, gente, eu olhava pra ele assim, sabe? A gente brinca em casa, a gente fala que é arregaçar a fuça, quando você tá com o nariz eu gente... brinco com as meninas e falo assim, tá abrindo a venta porque você tá brava. Abrindo a venta, a gente arregaça a fuça lá em casa. Eu arregaçava a fuça, olhava para o Jorginho. E aí, por fim, a gente começou a cair um pouco em si, que a gente estava agindo com muita soberba também, com pouca entrega. A gente conversou, falou assim, olha, melhor a gente, ao invés de brigar e de ficar com raiva, pedir para a pessoa rezar, né? Às vezes a pessoa está falando por bem, só sem jeito e tal. E aí a gente começou a pedir, a gente começou a falar assim, olha, nós estamos tentando há tanto tempo, sabe? Mas não está vindo ainda. Mas vem quando Deus quiser. Ajuda a gente, reza com a gente. Tá? Olha. Aí a pessoa às vezes cai em si e falava assim, e às vezes a pessoa faz um imaginava. comentário sem maldade, né? Apesar de machucar. Ferir, Mas... E assim, é muito complexa essa parte, né? Assim, mas aí, graças a Deus, a gente... Bom, e aí antes dessa ida na doutora Marli, a gente teve um momento justamente de uma oração de cura e libertação, que era uma coisa que eu só via os outros fazendo, né?
E aí a gente foi nessa oração e a gente estava sentado e eu naquela racionalidade, Senhor, nós estamos aqui, seja feita a sua vontade mesmo e tudo. Você sabe que não é muito minha praia, mas a gente está aqui junto e tal. De repente vem uma senhora entre nós, né, amor? Fala assim, ó, a graça que vocês pediram a Deus. Nossa Senhora está falando Nossa que a Senhora graça tá falando. falando que a graça está chegando. Tá Essa graça que vocês pediram de Deus. Eu falei, então tá Nossa. tudo bem. Aí a gente. Isso foi em dezembro. Aí, Isso. dezembro de 2005, né? Isso. Não, Aí dezembro de a 2005. última consulta também foi em dezembro de E 2005. aí nessa consulta, aí a Tânia Aí chorou e entendeu? falou para a doutora Marli assim, olha, eu quero muito ter um filho, eu não sei por que está sendo essa espera, mas eu tenho pedido muito a Deus e tal. A gente sabe que é dom de Deus, que é graça de Deus, eu não tenho direito nenhum, eu não sou dona, eu quero receber a graça de poder cuidar dessa criança que Deus vai mandar para a gente cuidar, mas que é dele. Então, assim, pela graça de Deus a gente quer e é um negócio que nós queremos, né? Aí a doutora Marli falou assim, até que enfim, a doutora Marli é muito Ela é direta. diretíssima, Ela falou assim, adoro. até que enfim, eu tô vendo uma entrega verdadeira, um sim verdadeiro aqui, Nossa. porque antes vocês chegavam aqui e era sempre assim, a gente quer, mas se não der, não deu, né? Era sempre uma coisa meio escorregadia, sabe? Assim, agora eu tô vendo um sim verdadeiro, né? Ela falou. E aí ela falou assim, olha, então é o seguinte, ó, a gente está em dezembro, vocês saem de férias, vão curtir, e quando voltar a gente vai ver como é que a gente vai continuar o tratamento. Aí saímos de lá, isso, e aí em janeiro a gente estava numa cidade do Nordeste que tinha um acesso difícil para a cidade mais próxima, assim, onde tinha missa, né? A gente nunca perdia missa juntos, a gente sempre ia juntos. E aí nesse dia lá no hotel, acabou que o carro lá tinha uma composição que dava para ir a Tânia, minha mãe e minhas irmãs. Você nem cabia no E eu não carro, cabia na no carro. verdade. Aí eu falei, não, Desse tamanhozinho. E nessa missa a gente não foi juntos, né? E aí nessa missa aconteceu um negócio muito interessante, porque era a primeira leitura, era a leitura de Ana, né? Conta, Mãe de Branca, como é que Samuel. Mãe de Samuel. Isso, aquela leitura em que Ana, inclusive, sofria muita humilhação porque ela queria ter filho e não conseguia. Uhum. E aí ela lá no templo e rezando, e o sacerdote pensa que ela tá bêbada e fala, por que você tá aqui bêbada, não sei o que. Ela revela que tá pedindo um filho. E ela fala que se ela tivesse um filho, ela ia consagrar o Senhor e tal. E ele, então, o desenrolar da história é que ela realmente passou por muitas humilhações, mas ela depois teve a graça, porque naquela época não ter filho era também assim uma dor muito grande para aquela mulher que se sentia meio que não agraciada, né? Então ela sofreu bastante. Era esse, depois o evangelho era a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. E aí o padre começou a falar na homilia, e ele falava e parecia que ele estava falando para mim. E aí a Tânia, que era toda racional e não sentia nada, aí começou o coração a esquentar e o padre falando, nossa, esse padre parece que está falando para mim. Porque tem a história também, mozão, que eu sempre quis ter um filho chamado Samuel. E só que por questões familiares, e às vezes assim, porque não parecia o nome, né, atraente naquele momento para Jorge, ele falou, não, vamos tentar um nome que nós dois queiramos, né? Eu falei, não, tá bom. E eu sonhava com esse negócio, porque todo Samuel que eu conhecia era um menino fofo, inteligente, lindão e não sei o quê. Né, você vê, professora, já tinha sido, todo aluno Samuel que eu tive foi uma graça e tal. E aí então tinha uma outra ressalva, mas não era um não definitivo. Só que aí eu comecei a sentir o coração ardendo, assim, o padre parecia que ele estava falando, o padre olhando falando de pra Samuel, mim, falando de Ana, falando que ela era assim, humilhada e tal. E nisso, sem minha mãe e minhas irmãs comentarem nada na hora, mas elas estavam também sentindo a mesma coisa. Nossa, parece que o padre está falando para Tânia. Porque todo mundo sabia que a gente estava passando por esse momento difícil, né? E aí ficou essa coisa e tal. Aí Tânia sem comentar, em ninguém silêncio. comentou nada. Aí a Tânia chegou no quarto do hotel e falou assim, olha, aconteceu isso na missa, senti isso, nunca tinha sentido. Você sabe que eu não sou de autossugestão, esses trem assim, não sou muito sugestionável. Mas aconteceu desse jeito, eu queria comentar com você. E ela falou, olha, e eu senti... na hora eu falei. Na hora eu senti que se a gente for ter um filho, vai ter que se chamar Samuel. Aí eu falei, olha, se for para ser
se for depender do nome... Basta aceitar o nome, tá você feito, falou assim, né? basta aceitar o nome, eu Tá aceito aceito. o nome. É. Mas a gente engravidou naquela semana. Naquela semana. É mesmo? Que Olha benção, isso. gente. Bênção demais. Eu tinha falado, se fosse menina ia ser Maria Isabel. Aí vieram os 2 meninos. E aí depois tem a história do Davi. Não, e aí, né? quando a gente contou para minha mãe, né, que a Tânia estava Sim. grávida, para minhas irmãs, aí elas falaram, nossa, aquele dia na missa, eu tinha certeza que ele estava falando para você e tal. E aí, quando a gente foi fazer o ultrassom para saber o sexo, né, e a gente saiu da clínica, eu liguei para minha mãe e falei assim, olha, é menino, é É o Samuel. Samuel. Aí minha mãe não conseguia falar Ela do outro ficou lado. muda. Ficou muda, só chorava e falava assim, eu tinha certeza que era Samuel, não sei o quê, né? Legal. Por causa dessa missa e tal. E Então foi muito foi... impactante. Então, assim, já foi essa questão, né? Assim, a Deu gente... parar de soberba também, né? Sim. Porque eu era toda assim, achava que só na racionalidade, que é importante você Sim. conciliar fé e razão. Sim. Mas eu também precisava ser mais dócil à ação do Espírito Santo, né? E era muito seca, né? Então, E aí já foi esse exemplo para nós de que, olha, a bênção veio quando vocês se entregaram de forma verdadeira e incondicional, né? Porque eu lembro que nessa conversa até com a doutora Marli, a gente falou, olha, a gente quer muito. E assim, mas assim, se a gente não for agraciado com esse filho, a gente também está aberto à adoção, né? A isso, gente falou, quer a a gente quer paternidade, a maternidade, paternidade. porque a gente acha que a gente tem muito amor para dar e tal. A gente não tinha percebido que a gente era vocacionado para adoção, mas Sim. a gente estava disposto a ir Sim. fundo Aham. e saber, né, e tal. Então, E aí veio Samuel, né? Lindo, graças a Deus. E hoje está com 18 anos, acabou de fazer 18 anos. Olha, maior de idade. E aí a gente já querendo o próximo, né? Aham. O Davi. E foi também, já começou o mesmo processo, teve que passar né? por tudo de novo. Porque da dificuldade, né? E voltamos a fazer o tratamento lá com a doutora Marli. E nisso eu já estava com quase 40, né? Porque quando o Sami nasceu, eu já tinha 37. Uhum. O que dificulta mais, né? Mas dessa vez a gente já estava mais amaciado, né? Depois Foi. dessa paulada Sim. que a gente já estava assim, não, rezando e falando, não, meu Deus, a gente quer muito essa graça. Já parece que faltava a gente pedir do jeito certo, sabe? Assim, sem soberba e sem, como a Tânia falou, querer ser Deus das nossas vidas. E aí, de novo, para a Tânia, que sempre foi super cética, né, com o negócio, eu não preciso de sinal. Ela compôs uma música linda com o Cris que se chama Sinal de Deus. Sinal de Deus, Mas ela nunca... Era então não revelando... precisava. Não é que, assim, que era o Cris estava num momento em que ele realmente estava precisando de um sinal. Eu falei assim, olha, quando a gente precisa de um sinal, vamos falar isso. E a gente foi fazendo junto. Mas não era uma demanda minha, necessariamente, naquele momento, né? Apesar de eu concordar com tudo que é dito muitos lá. anos antes dela perceber que ela também... Que era para ela. Que ela também recebia sinais, exato. né? Que ela também poderia receber sinais. Então, aí a gente nessa luta de novo, né? Aí ela recebeu outros sinais, dessa vez do Davi. Porque aí eu queria que o segundo filho fosse Davi. Aí por quê? Obviamente, Samuel ungiu Davi, né, na Bíblia. Uhum. E eu achava assim, gente, olha, o Sam me pedia demais um irmãozinho. Eu falava, gente, pela intercessão que o Sam está fazendo também, eu queria que fosse Davi. E aí Jorginho falava, não, mas aí a gente tem que escolher junto o nome, eu também tenho que poder dizer alguma coisa. Eu falei, concordo. Eu falei, não, eu queria pelo menos uma vez participar do processo, né? Pode falar assim, concordo. E eu concordei com ele. O engraçado é que ele fala assim, que ele vinha com um nome, eu falava assim, não, esse daí eu não gostei. Aí ele vinha com outro nome, esse daí já tem na família. Davi também já tem na família, né? Mas assim, os não critérios importa. dela só serviam para evitar os meus, entendeu? Mas o dela... Eu concordo como é que comigo, é, você né? entendeu, né? Eu concordo comigo. E aí, mas aí a gente, nessa batalha de pensar, né? Vamos lá, fazendo o tratamento e tal, e pensar um nome que eventualmente pudesse ser, né? Aí um dia eu estava a caminho da casa de mamãe e rezando com o programa do Padre Marcelo, que era um programa no rádio que eu nem sei se tem mais, porque já tem muito tempo que eu não ouço. De manhã. Isso. Um Não, momento que de maravilha. fé. Momento de que fé. maravilha, É maravilhoso, que continua. eu escuto Gente, direto. coisa linda. Nesse horário eu já não estou mais no trânsito, Uhum. eu transito em outros horários, e aí eu perco de ouvir. Mas é uma lindeza.
E era um negócio profundíssimo, assim, porque ele pegava umas cartas e lia, e depois ele falava direto com a pessoa em oração, e depois, Ainda né? assim. Maravilhoso. E aí nessa eu tô rezando, né? Falando, ó, Senhor, a gente já recebeu a graça maravilhosa de ter o Samuel, não tem nem o que falar, é perfeito e maravilhoso como tudo que o Senhor faz. Mas o Senhor sabe que ele está pedindo um irmãozinho, então se for vontade sua, Senhor, a gente quer receber esse milagre de novo, o milagre da vida, essa bênção maravilhosa que é ter filho. Imagina que coisa linda o Sami ter um irmãozinho, né, e tal. Aí o padre Marcelo começa, ei, mulher! Nossa, Ele fala assim, Ei, mulher! Aí eu já prestei atenção. Ele falou assim, ó, tô falando com você que tá no carro, você tá dirigindo. Eu, eita, essa daí é tipo eu, né? Tá lá dirigindo, eu vi no programa e tal. Ah, eu tô falando com você que é muito cética. Você que não acredita nessas coisas, mas assim, escuta o que eu tô falando. Presta atenção no que eu tô falando. E eu assim, já ligada, né? Eu falei, nossa, essa daí é sortuda, viu? E assim, não era pra mim, né? Aí ele fala assim, você tá no caminho da casa da sua mãe. Ele falou um negócio assim muito específico, Nossa. sabe? Você tá no caminho da casa da sua mãe. Aí eu assim, né? Aí o coração começa a esquentar. Nossa. Ele falou assim, sabe esse outro milagre que você tá pedindo? Como é que ele falava? Tome posse da graça, tome posse porque da ele graça. já foi concedido por Deus. E eu tava rezando pedindo um novo milagre, tal, não sei o quê. Gente, aí Nossa eu Senhora, eu já falei, tô chorando. mas olha, para nós é assim, é uma lembrança maravilhosa. E aí eu falei, agora eu vou ter que convencer, porque o que acontece? Na hora que ele acaba de falar, eu olho para o lado, assim, no balão, no meio do nada, no meio da rua, tem uma faixa com o nome Davi. Aí eu falei, então acho que eu vou ter que Acho que o convencer sinal Jorginho de novo, né? Aí ela veio me contar e eu falei, ele falou, poxa, não, será que aí você não está demais, sugestionada? Você tá Né? muito Porque falou assim, sugestionada. aí chamamos o Padre Patrick para conversar, para almoçar lá em casa, né? Falei, vamos Que é perguntar o ao Padre nosso Patrick. diretor espiritual, É o né? de pimenta? Não. O Padre Patrick Ah, é Patrick Walsh. Ah, não, ele confundi. não, ele Sim. é... Ele Ele passou Ele muitos Padre não anos, mora Patrick, aqui agora, mas ele passou muitos anos na Guadalupe, agora está no Rio Grande do Sul, né? É isso. E aí a gente sempre convidava ele para almoçar lá em casa. Aí a Tânia, eu lembro até hoje, a gente sentado na sala, a Tânia contou a história. Aí eu falei, pois é, padre, eu queria Poder escolher eu também, queria a sua né? opinião, assim, né? Porque eu não sei, talvez até pelo que aconteceu da primeira vez com Samuel, ela pode estar sugestionada e tal. Sim. Aí ele virou para mim assim, de jeito riu assim, falou assim: "Você quer escolher o nome, Jorginho?" Eu falei assim: "Quero". Aí ele: "Então faz outro filho, porque esse já é Davi." Esse é Davi. Aí eu falei: "Não, então tá ótimo." E foi legal. E foi lindo, porque Jorginho acolheu mesmo, né? E é tão lindo, nosso Davi é muito Davi, ele é muito escolhido de Deus. Porque Samuel é aquele que foi pedido a Deus. E a gente fala, meu filho, você foi muito pedido a Deus, meu Deus, 7 anos para você chegar. E assim, ele é exatamente o que o nome dele diz. E o Davi também é o escolhido de Deus, exatamente, que traz alegria todo dia, como o Sami também traz. Tudo. Então, os nomes são exatamente são o que eles são, perfeitos para eles. E na hora ali deu uma... eu sei que não tem, né, guardadas as devidas proporções, não tem nem como comparar, mas eu ali estava começando a olhar para São José de um jeito diferente, sabe? Uhum. E na hora que veio essa questão assim, não, olha, você vai aceitar os dois nomes, não foi você que escolheu, mas você vai aceitar os dois nomes. Na hora me veio o exemplo de São José, apesar de saber que, assim, né, são comparações muito diferentes, mas na hora me veio essa inspiração, né, de falar assim, ele aceitou tanta coisa, ele aceitou, né, assim, veio do céu, para mim também veio do céu, então vamos acolher e amar. Né? Isso. E realmente a gente teve... Aí estava fazendo o tratamento, não sei o que, e depois engravidou nas férias, naturalmente, do mesmo jeito que a gente engravidou do Samuel. E aí a gente, na volta, a gente descobriu que a Tânia estava grávida do Davi, a gente estava em João Pessoa. Que era engraçado também, porque eu sabia mais do corpo dela do que ela. Gente, eu sou a pessoa mais retardada. Aí eu falava, olha, eu acho que está atrasado, acho que é bom a gente fazer um exame. Porque a gente também já tinha... E a gente já tinha um cuidado assim também de pensar, poxa, quando você estiver grávida, a gente vai
cuidar do melhor jeito Sim. possível, né? Porque aí a doutora Marli já passava para ela uns remédios para dar uma segurança. Tinha que dar uma segurada, uma progesteronazinha E aí lá em João básica. Pessoa eu falei, olha, vamos fazer o exame porque acho que tá. E aí não deu outra, fez o exame Grávida. e estava grávida do Davi. A gente voltou para Brasília, a gente já toca há uns 15 anos lá na Guadalupe, né? Eu acho 2003 a gente começou. Então, é mais que isso. E aí a gente estava na entrada para ir tocar, lá na Guadalupe a gente toca sempre tem um mezanino ali em cima, né? Então a gente, para variar, estava chegando meio em cima da hora, eu carregando o teclado, ela também. E aí a gente encontrou o padre Alexandre, que era o pároco na época, assim, ele já se preparando ali na entrada. Aí ele falou assim... Ele é muito importante. E a gente já tinha falado... Assim, né? E a gente já tinha falado para... Ele também é muito querido para nós, assim, almoçava sempre com a gente lá. Ele sempre rezou por nós, né? E aí a gente já tinha falado, olha, porque a gente tinha também essa coisa que foi o padre Marcelo Rossi que ensinou. Não sai divulgando quando você engravida, ele né? Fala isso até hoje. Ele fala até hoje. Então, assim, só fala depois dos 3 meses, né? Então a gente esperava. Então a gente selecionava, a gente falou, ó, a gente vai contar só para os... porque ele vai rezar por só para os nós, nossos pais, né? e para o padre Alexandre, para os nossos padres próximos, né? Então a gente tinha falado que ia falar para ele. Né, também. E aí na entrada dessa missa, a gente falou, não, depois da missa então a gente fala para o padre Alexandre. E a gente chegou e falou, padre, a gente quer falar um negócio com o senhor. Ele falou, mas antes eu quero falar com vocês. Eu tô vindo lá do México agora, eu estava em Guadalupe, e na hora que eu parei na frente da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ela falou, fala pra Tânia e pro Jorginho que eu tô mandando um presente pra eles. Olha! Eu falei, já chegou. Então era isso que eu tinha contado. Já era esse o segredo que a gente queria contar. Então, os meninos, o Sami, a gente pediu muito a intercessão de Nossa Senhora a Tânia também, que não queria sinal, ela teve sinal. Poxa, aí veio um atrás do outro, né? Um atrás do outro. Teve até que escrever música, né? E o Davi tem quantos anos? Davi tem 15. 15 anos. E aí foi assim, foram gestações maravilhosas, porque a gente realmente crê que essa entrega aconteceu assim de verdade e tudo muito suave, assim, né? Os presentes de Deus são sempre perfeitos. E então foi. E é bonito, e depois tem porque o seu caso os com dois. Concurso, né, também, amor. E é bonito porque os dois, eles sabem dessa história toda, assim, né, de cor e salteado. Então, eles têm essa noção do tanto que eles foram pedidos a Deus, né? Assim, de como a gente esperou essa graça. Durante todo esse processo, tiveram momentos assim de questionar, de falar, de testar a fé, assim, de falar, Senhor, porque eu... Como é que vocês... Minha fé é tão racional que eu nunca me permiti. Eu sempre entendi que é assim. Minha fé é tão racional, soberba também, né? Mas assim, não é um luxo, é porque é uma característica mesmo. Eu sempre quis... A minha fé foi muito alimentada intelectualmente, menos emocionalmente, sabe? Eu tinha um preconceito, na verdade, com a fé muito emocional. E aí, depois de toda essa trajetória, eu acho que eu estava errada e que cada pessoa tem uma forma, e às vezes as duas formas, e justamente as duas formas se completam, né? Mas eu sempre fui muito preto no branco, assim, e eu sempre falei, olha, para mim é absolutamente correto que tudo que Deus faz é perfeito. Então, assim, se a gente não teve, é porque não era para ter. Eu nunca tive esse momento, assim, de perda de fé, questionamento. A gente nunca deixou de rezar por conta disso e tudo. A gente nunca deixou de rezar, mas isso é uma outra característica, são características complementares, né? Porque eu sempre tive essa fé mais emocional, que a Tânia falou, né? Eu sempre sentia, tinha a questão, assim, de querer sentir coisas místicas, assim, né? De gostar da história dos santos que tem essa experiência mística. E por outro lado, eu considero a minha fé, até por uma questão de personalidade, assim, ela é muito mais aberta ao medo do que a Tânia. Ela tem uma fé, assim, que ela é uma fé mais racional, né? Mas ela inspira, é uma fé sólida, sabe? Parece uma rocha mesmo, assim, nos momentos difíceis a gente, por exemplo, no nosso primeiro ano de casamento, eu tive uma paralisia facial que foi muito severa. Fiquei uns 6 meses, assim, com um lado do rosto, da testa até o pescoço todo paralisado.
E eu morrendo de medo, assim, né? Poxa, será que isso vai... Até no começo, quando apareceu, né, os médicos suspeitaram de AVC e tal, no fim era só chama síndrome de Bell, né? Que é um vírus afeta o nervo que passa aqui dentro do ouvido e aí congela tudo. E nesse momento dessa recuperação, para mim, eu tava ali morrendo de medo. E ela, assim, até a mãe dela mesmo falou assim, nossa, é impressionante a fé de Tânia Maria, que eu achava só impressionante a fé de Tânia Maria, porque ela cuidava de mim com uma certeza e uma convicção. Não, gente, isso aqui vai passar. Assim, uma tossezinha. Porque assim, e também se não passar, você não tava nem aí, entendeu? É meu marido que eu amo e tal. Era uma coisa que não me preocupava. E né? eu tava eu tava paralisado, não só no rosto, mas em tudo. Assim, tava assim, meu Deus, de medo, né? Morrendo de medo. E ela não. Então, assim, nesses momentos dessa espera, igual você falou, eu não sei se eu tive momentos de contestar Deus, assim, de brigar com Deus, eu não tive. Mas eu tive muitos momentos de medo, assim, de falar, gente, será que tem algum problema físico, né? Porque a gente fez todos os exames e não deu nada, mas eu tinha muito medo, assim, nossa, será que não vai dar certo, né? E de pensar também assim, poxa, por que está acontecendo isso com a gente, né? É uma dúvida. Será que direto? Olha, Jorge, eu acho que no nosso relacionamento eu sou você, Sérgio tá vendo? entendeu? Eu sou igualzinho. Pois é. Eu sou mais tranquilo nesse. Nossa, mas esse será que, para ele, era muito frequente, que gerava ainda mais ansiedade, né, amor? Assim, E ela... Eu e ela destemida demais, né, inclusive. E foi engraçado, porque aí os sinais vieram para ela, né? Mas Deus faz tudo perfeito, né, amor? Porque era eu que precisava mesmo, sem achar que eu estava precisando, eu realmente precisava. E tendo vindo para mim, o que eu acho mais legal é isso, porque se fosse para ele, a gente ia ficar com a pulga atrás da orelha. Não, o Jorginho é mais emocional, ele é mais místico. E aí, né, mas veio justamente para secona lá, né? E aí foi legal demais também, uma pedagogia assim linda, né, de Deus. E aí a pedagogia continuou nessa questão da entrega. Porque o Samuel nasceu em 2006, né? Em 2008 eu decidi voltar a estudar para concurso. E eu tinha eu já era servidor público na época, e a minha aprovação foi muito rápida, assim, né? Eu era oficial de justiça e passei, assim, sem ter estudado muito tempo. Não só nesse, você passou nos 3 concursos sem estudar. E aí eu criei essa convicção também meio que onipotente, né? De que, não, eu vou estudar para concurso porque eu sei que vai depender de mim. Se eu fizer a minha parte, eu vou passar. Eu sei que assim, era meio que assim, só depende de mim, sabe? Eu sou bom mesmo, né? Eu sou bom e vai dar certo, né? E aí, em 2008, eu voltei a estudar. E a gente já tinha o Samuel estava com 2 anos. E aí comecei, super disciplinado, fazendo um monte de cursinho e tal. E aí vai lá. E aí eu botei na minha cabeça assim, olha, são 2 anos e meio, eu acho, porque eu queria concurso ou para juiz ou para promotor. Eu sabia assim, não, pela média, eu acho que 2 anos e meio, 3 anos eu consigo. E na minha cabeça, eu não tinha tão claro assim o que eu queria, mas quando eu comecei a estudar, eu falei assim, eu queria ser promotor e eu só sei que eu quero ficar em Brasília. Pode ser juiz também, mas essa é aquela coisa super assim, né? Pode ser juiz, pode ser promotor. Você chegou até a fazer o concurso do Senado, Câmara, né? Eu voltei a estudar depois que não deu certo o concurso da Câmara, que eu tinha feito de consultor. Eu tinha ficado um pouco fora das vagas, esperei achando que ia entrar, tive a notícia de que eu ia entrar e acabou não dando certo. Aí foi a partir daí que eu falei, não, então eu vou voltar a estudar, né? E aí voltei. E aí, super disciplinado, 2 anos, 3 anos, nada. E assim, batendo na trave, né? Já fazendo segunda chave. Fez segunda fase, aí a gente teve o Davi. E assim, isso é até bom falar, porque tem casal que às vezes está passando por isso também, essa fase já com o filho e estudando para concurso, ou fazendo um mestrado, ou fazendo alguma coisa assim. Tendo que dar aquele passo. E aí aquela questão do companheirismo do casal, né? Porque aí eu falava para a Tânia, os bebês recém-nascidos, eu fazendo cursinho, tendo que estudar em biblioteca, então assim, a gente se dividindo, né? Assim, às vezes ela acordava mais de madrugada para eu poder dormir e estudar no dia seguinte. Então, muita parceria mesmo, né? E aí, hoje casamento é isso, né? Tem muito casal que, tipo assim, não, eu tenho que tocar minha vida, você toca a sua, e você não pode
ter um destaque maior do que o meu, né? E assim, cara, tem que ter né, Não, uma junção de forças, e a gente né? já tinha passado, né, Branca, uma Sim. experiência pouco. Ela quando ela foi fazer terminar o doutorado, né? Que aí você me deixou por conta da casa. Foi maravilhoso, isso foi muito legal. Eu fiquei apertadíssima no doutorado, porque eu tive uma extensão de prazo, minha pesquisa foi muito mais longa do que eu imaginava, e aí eu fiquei 5 anos no doutorado, e já na extensão, na prorrogação, e o meu orientador, que é o meu, assim, a minha referência acadêmica e tal, eu morrendo de vergonha dele, morrendo de medo, eu chegava na frente dele e começava a chorar, eu tive uma paralisia. Sim. E aí ele fez assim, o meu professor, né, o professor Amado Servo, ele falou assim, Tânia, você tem que me dar um capítulo da sua tese daqui a uma semana. Aí, como ele me deu esse prazo, eu fui lá e fiz. Só que eu entreguei falando assim, gente, eu vou morrer de vergonha do professor Amado. Ele é tão fantástico comigo, assim, sabe aquele pai acadêmico, aquela pessoa que acolhe, a esposa dele que é maravilhosa e que acolhe também tudo, os alunos, né? E a gente, menina, eu fui, e aí ele pegou e me mandou uma resposta só assim, você não tem o direito de não terminar essa tese, o capítulo está excelente. Eu falei, meu Deus. Vai chorar mais. Aí sentei com o Jorginho e falei, mozão, é o seguinte, a partir de agora, então eu tenho que terminar esse negócio. E por Deus, porque eu já estava em setembro e tinha que entregar em novembro a tese de doutorado. Então tinha 2 capítulos prontos, que um era só a parte introdutória. E assim, a parte da pesquisa dura mesmo e tudo ainda tinha que fazer. Aí eu falei assim, então eu não vou existir aqui dentro de casa. Sim. Eu trabalhando, porque eu trabalhava na Católica na época, então eu trabalhava, chegava em casa, almoçava, sentava para escrever. E aí Jorginho assumiu tudo, gente, nem telefone eu não atendia. E aí eu ia dormir às 11 da noite, era assim, de 1 da tarde às 11 da noite escrevendo, e Deus me deu a graça. Ali foi a unção do Espírito Santo mesmo, porque ali eu entreguei também, sabe, daquele jeito assim, Senhor, se o Senhor quiser a obra feita, eu vou sempre atribuir tudo ao Senhor, porque eu não sou capaz. Eu não fui capaz em 5 anos, vou escrever em 1 mês e meio a tese de doutorado, e Deus faz a obra sempre perfeita, né? E terminei 400 páginas de escrita, e foi saindo assim, ia mandando para o professor, ele mandava, tá ótimo, corrige só isso aqui, nananã. E aí Deus me deu a graça de concluir, porque também Jorginho estava lá, né? E ele foi o dono de casa. Desde então você aprendeu a fazer compra e me livrou disso pro resto da vida, né, mozão? É que eu tenho uma falta de paciência com compra de supermercado, esse trem. E aí ele assumiu tudo, e aí, na hora que eu entreguei a tese, aí o professor falou assim, qual dia que você quer da sua defesa? Eu falei assim, qual dia que tem? Ele falou assim, olha, tem uma data aqui que é 8 de dezembro. Eu falei, então é esse mesmo. Dia da Imaculada. Aí eu falei, então é esse dia mesmo. Aí a gente até fez uma música por conta. Eu já fiz agradecendo antes de fazer a defesa. Eu já fiz. Essa daí eu fiz e você burilou, não foi, amor? Eu falo assim, porque foi uma iniciativa minha já de agradecer. Ele não tinha nada com isso na hora, mas ele agradeceu comigo e a gente acabou mexendo na música juntos. E a gente, dia 8, graças a Deus, deu tudo certo. Então essa foi uma parte, mas aí depois agora então a gente já tinha passado por esse casamento momento, isso. Né? Que ela segurou, eu segurei as pontas e depois chegou a hora que ela segurou as pontas, que nessa hora do concurso aí eu tava, eu lembro assim, os meninos, porque pegou os 2 meninos recém-nascidos, né? Eu comecei a estudar, na verdade o Samuel tinha 2 anos quando eu comecei a estudar, mas ainda estava naquela fase, 2 anos. Chama né? muito, Chama né? muito, e eu trabalhando também, Tânia... Mas Jorginho nunca deixou de fazer nada, assim, a natação dos meninos. A gente, não sei se você tem esse negócio, mas assim, para quem tem cabelo cacheado, ficar fazendo natação é o ó, porque, né, a gente tem que secar o cabelo, e, nossa, e eu amo meus cachos, não quero abrir mão deles, então assim, resseca. Aí Jorginho assumiu a natação dos meninos sempre muito, muito, muito presente em tudo. Só que ele tinha que se dedicar, Mas a gente fazia a amor? divisão de horários, né? Então, isso, e aí isso começou 3 anos e nada, e passando, e aí assim, porque esses concursos normalmente são 3 fases, basicamente, né? Sim.
e indo para a segunda fase, e aí reprovando a segunda fase, assim, por 0,16, 0,10, 0,30, e Muito na trave, fazendo né? recurso, e nada, nada, nada. E aí foi passando tempo, assim, 5 anos, e eu pensando assim, meu Deus do céu, eu achei que ia ser rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre com aquela questão, nossa, então tá faltando eu me doar mais. E aí me dedicava, tudo. Aí teve uma vez, eu estava sempre o padre Marcelo Rossi, né? Porque eu já ouvia o padre Marcelo Rossi toda vez que de manhã eu ia para o trabalho, eu era oficial de justiça, e eu trabalhava sempre em zona rural. Então era mais ou menos uns 40 minutos que eu tinha. Pra E escutar, eu já é. saía na hora do programa dele, eu ia escutando. E ao mesmo tempo passando essa angústia, né, de querer ter o resultado, e normalmente era sempre uma fase assim, eu sempre estava recorrendo de alguma prova de segunda fase, sabe? Sempre naquela esperança de conseguir, né? E aí eu E ouvi... aí tem um parêntese aqui também, porque ele é essa calma aqui, mas por dentro ele é um poço de ansiedade. Então, ansioso nessa hora, graças a Deus, muito menos hoje, né, mozão? Muito mais. Mas Mas eu nessa tava uma fase, pilha, tava assim, uma por pilha, dentro. né? Imagina. Uma pilha. E aí, e toda vez que o padre Marcelo Rossi ia falando, os testemunhos dele, eu sempre ficava pensando assim, pô, gente, podia ter... Falar alguma meu coisa nome. pra mim. Falar alguma coisa pra mim, será que não vai nunca aparecer ninguém que está fazendo concurso Ah, também aí? É só mulher que É, vai, só né? mulher, Muito quase mais que só mulher, mulher, né? né? Quase só mulher. Aí, nesse dia, eu sempre pensava isso. Aí, num determinado dia, eu estava dirigindo lá, aí ele ele falou assim, eu vou ler uma carta aqui. Aí era uma mulher. Aí ele contando, a mulher, ela tá falando aqui que o marido estava estudando para concurso. Aí eu já fiquei assim, né? Opa, Eita, é agora. nunca leu, é agora, né? Tem que ser agora. Aí contou a história lá do marido, graças a Deus ele conseguiu passar, ele estava desistindo já, mas eu insisti que era para ele fazer essa última prova, e nessa última prova ele passou. Aí ele falou assim... Só um minuto, só uma coisa, que antes disso você tinha conversado com o padre Patrick, e ele falou para você assim, ele falou assim, olha, você falou assim, padre, será que não é para eu desistir? Será que não é para eu seguir um outro caminho e tal, não sei o quê? Aí o padre Patrick falou assim, mas Deus abriu alguma outra janela para você? Tem apareceu algum caminho? Você recebeu alguma proposta para fazer alguma outra coisa? Aí eu não. Ele falou, então enquanto você não aparecer esse caminho, é para você continuar. Porque eu já estava pensando assim, será que eu estou dando murro em ponta de faca? Às vezes não é para eu fazer isso, às vezes é uma questão de orgulho, né? Sim. Mas continuava essa dúvida, né? E aí tá, então a mulher aí falando que e a o mulher homem falando lá pro padre Marcelo que o marido quase desistiu e acabou passando, né? E eu pensando assim, eu rezando, na verdade, dirigindo e falando assim, me fala alguma coisa, padre, né? Pedindo para ele. Aí ele falou, olha, tem uma pessoa que está nos ouvindo agora, que está passando por uma situação difícil agora com concurso, que não... Você está achando que você já fez tudo, né? Que você podia. Você já fez toda a sua parte. Aí, sabe por quê? Você acha que é você que resolve tudo. Você sabe por que você não conseguiu até agora? Porque você é muito onipotente, você é muito altivo, você não está deixando Deus agir, você acha que só depende de você, e que Deus não tem espaço nenhum nessa sua conquista. Sim. Enquanto você não abrir um espaço para a ação de Deus nessa sua conquista, ela não virá. E aí, na hora, aquilo me causou uma estranheza. Eu falei assim... Porque ele falou assim... Eu falei, nossa, eu entrego tanto. E até fiquei pensando assim, poxa, eu achei que eu era humilde. Assim, eu não sou humilde, não? Eu não sou humilde. Porque ele falou de um jeito parecendo que eu era arrogante, sabe? Assim, e eu estava sendo arrogante mesmo. Depois que ele falou, veio um estalo. E aí, na hora, foi parecido com o que aconteceu com a Tânia com a questão da faixa. Porque aí, como não veio a mensagem que eu gostaria de ouvir, porque eu estava esperando a mensagem assim, olha... Você vai passar. Você vai passar, não se preocupa, é no próximo. Sabe, eu estava querendo isso, olha, é daqui a um ano, segura as pontas, né? Eu estava esperando a mensagem de confiança e ele me deu um tapa, né? Falando, você não está se entregando e tal. E aí eu comecei... Tapa do Padre Marcelo. E aí eu falei assim... Nessa coisa racional, né? Eu falei, mas será que foi para mim? Aí eu comecei a duvidar já, né? Será que foi para mim? Aí, do nada, né? Como a gente falou, só tem mulher lá, né? Sim. Que liga. Aí ele terminou de me dar essa paulada e eu lá pensando, será que é para mim? Será que é para mim? Aí ele fala, vamos atender uma ligação? Quem tá falando? Aí entra um homem. Aí fala, opa, qual que é o seu nome? Ele, é Jorge Luiz, que é meu nome. Não era só Jorge, é Jorge Luiz, entendeu? Aí ele disse, Jorge Luiz, padre. Aí eu falei assim, eita, acho que é pra mim. Já foi a palavra, foi pra mim. A palavra foi pra mim. E aí
E aí mas aí não foi algo instantâneo também. Eu tive que começar a me educar a fazer essa entrega verdadeira. Porque aí eu comecei a perceber, assim, todas as minhas orações eram assim, por favor, meu Deus, eu tô me esforçando tanto, eu quero passar, mas aqui em Brasília. Era sempre assim, sempre tinha uma condição, sabe? E aí eu falava para a Tânia, não, olha, eu estou fazendo todos os concursos que tem aqui para Brasília, porque eu quero que a gente continue aqui. Sim. E eu já sofria por antecipação, quando eu pensava assim, não vou fazer. De vez em quando eu fazia fora, mas era mais para treinar. Porque eu não me via morando fora daqui. Uhum. E eu já ficava projetando, assim, os meus filhos com saudade dos avós, com saudade dos primos. Sabe? Aquela coisa Projetando assim. o Samuel, né? Porque ele é mais sentimental e ele morar longe ia ser um sofrimento, sabe? Mas... E aí foi um processo de educação, eu começar a mudar o meu jeito de rezar. Fazendo um esforço mesmo. Porque eu falava assim, não, meu Deus. Aí eu comecei a pensar assim, aonde você quiser eu vou. Sabe? Me coloque eu quero só passar em algum lugar que seja um lugar para mim, mas se tiver que ser fora, só que isso demorou, não foi assim, depois desse tapa do Padre Marcelo, acho que demorou um processo de 1 ano e meio, até eu chegar nesse nível. E aí, quando eu cheguei nesse nível de falar assim, e aí, o que aconteceu? Eu falei para a Tânia assim, olha, o concurso que eu mais me aproximei de passar era de Procurador da República, e eu nunca me dediquei para ele, porque eu quero ficar em Brasília. Então, você topa? Se eu me dedicar para ele, a gente tiver que morar uns 9 anos fora de Brasília, a gente vai? Aí ela, na hora, falou assim, nossa, claro, eu consigo uma transferência da UNB para uma outra federal e a gente vai. Me deu uma força, falou, vamos. Aí eu comecei a direcionar meu estudo para lá. Quando eu comecei a me direcionar para Procurador da República, apareceu o edital de promotor daqui do DF, que eu nem estava esperando que fosse aparecer. E aí... que era a sua proposta inicial, que ele sempre tinha. Era o meu objetivo inicial, mas que eu já tinha até... Porque tinha um outro detalhe, assim, essa prova do DFT, de promotor daqui, eu não ia bem, assim, eu não tinha tanta facilidade, eu já tinha passado 4 vezes na prova de juiz, mas a de promotor eu só tinha passado uma vez e com muita dificuldade. Então eu falei assim, mas abriu, vou fazer, né? E aí a gente calhou que, assim, né, aquelas coisas assim, que a Tânia foi fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. Nessa época, quando saiu o edital, eu já tinha comprado a passagem para ir com os meninos para ficar 40 dias lá com ela. A volta calhou na semana da prova. Então, assim, para quem era como eu, minha disciplina era assim, quando tinha 1 mês antes da prova, eu ficava 8 horas na biblioteca estudando. Nossa. E agora, 1 mês antes da prova, eu estava de dona de casa nos Estados Unidos porque ela estava fazendo pós-doutorado. Eu tinha que dar aula na universidade. A gente fazia tudo junto, né? Então, assim, eu fiz lá o que deu. Não foi a preparação que racionalmente eu teria feito, né? E aí cheguei aqui na semana da prova, passei da primeira fase. Eu falei, opa, passei. Aí comecei a estudar para a segunda fase. Chegou na segunda fase, são 3 dias de prova. Logo no primeiro, eu saí de lá falando assim, eu tenho certeza que eu não passei. Deu tudo errado, assim, sabe? Era uma prova escrita, eu tinha 220 linhas para fazer uma dissertação, eu me perdi no tempo, fiz só 80, respondi as outras questões, mas na dissertação que valia mais ponto, eu falei, não tem jeito de eu passar. E aí ela estava viajando com os meninos, eu voltei para casa chorando, falando assim, não, mais uma vez não passei. Me deu vontade de nem voltar nos outros dias. Ele queria ir para a praia encontrar a gente. Quase que eu falei assim, não vou fazer não. Eu falei, vai sim, termina, que isso. Aí terminei os outros 2 dias e tal. Aí quando sai o resultado, a prova que eu achei que eu não tinha passado, eu fui uma das maiores notas. Olha. E a prova que eu achei que eu tinha ido bem, eu precisava de recurso. E precisava, assim, de 2,5 pontos, sendo que eu já tinha sido reprovado em recurso, precisando de 0,16. Então, assim, era muita coisa, sabe? Eu falei, vou recorrer, mas é muito difícil, né? E aí veio a nota, passei no recurso. Aí também tem outra história nessa hora desse recurso aí, porque eu estava angustiado no dia que ia sair esse recurso, a gente estava viajando para Belo Horizonte. Aí eu estava tão angustiado no avião, assim, que, sabe? Eu falei, eu preciso escrever alguma coisa. Aí eu comecei a escrever uma letra de uma música
falando assim, meu Deus, assim, é mais ou menos assim, me perdoa porque eu não consigo me entregar como eu deveria, como o Padre Marcelo me falou Sim. que eu tinha que entregar, né? E aí foi curioso, porque no avião eu sempre sento na poltrona de emergência, né? Que tem mais espaço para mim. Para as perninhas, para as perninhas. E a Tânia ia com os meninos atrás. E aí a Tânia me mandou assim, ela nem sabia que eu estava escrevendo a letra, ela me mandou uma oração de Edith Stein, que é a santa de devoção dela. É que, na verdade, ela aproveitou de São Nicolau de Fleurs, né? Então, ela é uma oração de entrega plena, assim, de entrega plena. E aí aquilo calhou assim, eu falei, nossa, que oração mais linda e tal. Aí fiz um esboço da letra no avião. Quando a gente passou lá um tempo, eu estava sozinho no quarto do hotel, assim, umas 6 da tarde, eu falei, deixa eu tentar terminar de escrever essa letra. Aí eu peguei a oração que a Tânia tinha me passado, botei no refrão, que seria um refrão, que era só uma letra, né? E na hora que eu terminei a letra, eu recebi a ligação. Aí meu amigo falou, olha, você passou, seu recurso foi aprovado, você está na oral, né, na prova oral e tal. E aí, na hora ali, eu já desabei e falei, nossa, assim, foi muito na hora, sabe? Assim, fez a música da entrega eu fiz a música da entrega e recebi o né? resultado. Aí tinha agora a prova oral. Aí chegou na prova oral também, foi um martírio. Aí isso eu não contei, assim, alguma coisa me dizia, assim, depois que o padre Marcelo Rossi falou comigo aquele dia... Jorge Luiz. Alguma coisa me dizia, assim, que a minha aprovação ia ser... assim, com a mão de Deus em todas as fases, sabe, assim, que assim, parecia que ia ser a pedagogia, e como foi mesmo, né, assim... O que ele achava que ele foi bem por conta dele, ele não foi tão bem. O que ele achava que ele foi mal foi a mão de Deus que conduziu, então, assim, aquela minha onipotência inicial, ela ia ser meio que derrubada, quebrada por Deus me... Eu tinha imagem, assim, que é interessante, assim, agora que eu me lembrei. Eu tinha imagem de Deus com o pé nas minhas costas, assim, me jogando para dentro de cada fase, sabe, do concurso. Assim, era ele me empurrando. E aí na oral veio a mesma coisa, assim, na prova oral, na matéria que eu mais, que eu achava, né, que eu sempre dominei mais, eu fui massacrado na prova oral pelo examinador. Assim, ele não me deixou responder nada. Eu fiquei assim, e aí aquilo foi me deixando muito nervoso, sabe? Assim, eu não conseguia falar praticamente. E eu saí de lá assim, achando, meu Deus do céu, não acredito, eu vou reprovar. O examinador cismou com ele. Eu não sei, teve alguma coisa assim, alguma coisa estranha. Ele não deixava eu responder. Ele começou a me massacrar mesmo ali. Ele fez isso com outros também, mas, enfim, eu sei que eu saí de lá pensando assim, acho que eu vou reprovar nessa prova, né? E aí saiu o resultado 2 dias depois. Aí eu recebi a aprovação. Nessa matéria, eu passei com a nota de cor, raspando, 6, tinha que tirar 6, e aí eu passei com 6, né? E aí foi até uma sensação estranha que eu tive, até na época eu fazia terapia com a psicóloga, e eu falava para ela assim, olha, eu não estou conseguindo comemorar essa aprovação, porque foi um trauma tão grande essa prova oral, que eu tinha a sensação assim, de parecer que eu ia estar num avião que caiu, sabe? Assim, e me livrei da última hora, assim. Então era uma sensação assim, a gente viajou, a gente estava em São Paulo, assim, meio que para eu relaxar depois da prova oral. Né? E aí a gente lá junto, quando eu recebi a aprovação, lógico, eu fiquei feliz, assim, mas eu não conseguia comemorar, né? E aí, essas coisas assim, de Deus mesmo. Passou o resultado, eu fui aprovado, eu ainda não tinha tomado posse, né? A minha posse demorou 11 meses para 11 meses para acontecer. E aí, uma amiga virou e falou assim, Jorginho, você ficou sabendo o que aconteceu lá na sua prova oral? Eu falei, não. Aí ela, você não vai acreditar, meu marido, ele malhava na mesma academia que um dos examinadores. Aí meu marido, quando saiu o resultado, meu marido perguntou para esse examinador assim, poxa, tem um amigo da minha mulher que fez. Aí quem é? É o Jorginho, tem 2 metros e você deve ter visto ele lá, que ele deve ser o mais alto de lá. Aí ele, nossa, sua mulher conhece ele? Aí falou assim, conhece. Aí ele falou assim, olha, aconteceu um negócio lá com ele, porque realmente, assim, um dos examinadores achou que ele não ia passar na matéria dele e tal.
Aí essa pessoa falou assim, aí eu não sei o que me deu, porque eu nunca nem Sim. tinha ouvido falar no seu amigo. Aí na hora lá, eu falei, Defendeu. no debate, assim, eu falei assim, não, mas poxa, ele mostrou que ele estava só nervoso, mas assim, meio que fez uma defesa, Sim, sem... te Aham. defendeu. Mas foi bem incisivo na É, defesa, porque e inclusive aí- outros também aí- Compraram, seguiram e falaram, não, E aí, realmente assim, ele me sabe, contou um né? bastidor, né? Ele me contou um bastidor. E aí, aí ele falou assim, poxa, eu tô até surpreso de você me falar que conhece ele, porque eu não sei o que me deu lá na hora, até quando eu cheguei em casa, eu rezei falando assim, tomara que eu tenha feito isso por uma pessoa que realmente Mereça, né? Aí ele pegou, assim, o Facebook na época, né? Aí falou O assim, amigo, o amigo nosso. meu né? amigo falou assim, não, mas olha só, ele é de Deus aqui, ele toca na igreja e tal. E aí segundo ele falou, teve até uma emoção, assim, Sim. né? Nossa, eu fico confortado de saber, então, que eu fiz a coisa certa. Fez a defesa por alguém que... Então, assim, tudo... Eu não tinha por que ficar sabendo dessa história, Sim. né? Depois... Mas era para mostrar Mas era para mostrar que foi um empurrão teve um mesmo, empurrão né? até na Aham. última, né? E mais uma vez, assim, aí pra gente, a gente leva na nossa pedagogia do matrimônio. Foi, Sim. assim, foram grandes conquistas da nossa vida que só vieram quando a gente realmente se entregou. Porque eu já estava falando nas minhas orações, eu até botei isso na letra dessa música, que as minhas orações eram sempre condicionais, né? Era sempre assim, olha, eu quero passar, mas tem que ser em Brasília. E no final das contas, quando eu já estava falando assim, meu Deus, olha, Onde você quiser onde me você levar. quiser eu vou, se você quiser eu vou para Porto Velho, eu falava cidades, sabe, Sim. assim, olha, se quiser me bota lá, eu vou feliz, né? E aí nessa hora Deus me colocou no lugar que eu sonhei no início, desde o início do caminho, Sim. sabe? Assim, então foi para nós ficou muito claro assim, que quando a gente conseguiu uma entrega plena, real, a graça veio, né? Porque a gente tinha essa questão meio do orgulho, né? Meio não, né? Bastante. Nossa, mas é muito legal Pois a gente perceber assim, em momentos tão importantes da vida, vocês reconhecerem, né? E tem um negócio ação assim, de Deus. eu sempre trabalhei na iniciativa privada, né? Eu nunca achava que eu não tinha perfil para Sim. universidade pública e tal. Sempre quis ser professora. Eu sou professora desde os 16 anos, agora eu estou fazendo 56, então já há 40 anos que eu sou professora. É o que eu gosto de fazer. Mas eu passei muito tempo na área da gestão acadêmica, Sim. né? E foi importantíssimo, foi um aprendizado fantástico e tal. Só que aí um dia apareceu um concurso da UNB para minha área, né? E Jorginho falou assim, não, por que você não faz esse concurso? Falei, eu estava assim, Davi tinha 7 meses. E, gente, eu fiquei uma pessoa completamente retardada. Toda vez que eu paria, eu fiquei monga depois, assim, sabe? A gente fala gestonta, eu também fico. Gente, gestonta total. Assim, mas o pós-parto para mim, porque eu sou enxaquecosa, Sim. ficar sem dormir me dava dor de cabeça e não podia tomar remédio, eu ficava assim, e a cabeça explodindo, e eu perdi o raciocínio, Sim. fiquei assim, bem sabe? Eu falei, gente, eu vou passar vergonha no concurso, mas vixe Maria, ainda mais com o pessoal que a vida inteira eu estudei lá, são meus ex-professores que eu amo, e nossa, imagina, eu não vou passar essa... Jorge falou assim, faz a experiência, pelo menos, vai lá. Sim. Falei, mas eu fazer experiência para passar vergonha? Não, aí, tanto ele falou que eu falei, vou lá. E coloquei nas mãos de Deus, eu falei assim, ó, Senhor, eu não tenho apego a cargos. Quando eu falei que eu ia fazer o concurso, tinha gente que falava assim, mas você vai largar o emprego que você tem? Tipo, você é diretora e não sei o quê. Gente, eu sou professora, tá? Sim. Mas assim, a gente precisa também ter foco, né, mozão? Assim, ter coisa certa. Eu queria passar mais tempo com os meninos, eu queria poder, né, ter menos horas de trabalho. E eu trabalho pra caramba, mas assim, estar lá em aula é uma coisa, você tá na gestão é outra e tal. E aí eu entendi que tinha que pelo menos tentar. E aí fiz o que era possível fazer, mas, de novo, assim, a mão de Deus muito clara, sabe? Eu tenho certeza de que não estava preparada, mesmo porque, estando na área privada,
eu publicava muito pouco, como até hoje. Eu sou muito Sim. lerda para publicar. E isso tudo contava No meio acadêmico, ponto, né? era importante no concurso, né? Eu já era professora há muito tempo, mas tinha uma área que era relevante. Eu falei, mas vou tentar, né? E aí, ao fazer o sorteio do tema, eu sorteei e falei assim, ó, esquenta sua mão para o colega que é funcionário lá há muito tempo, que era funcionário quando eu era estudante, que eu amo, que é um querido. Falei, você esquenta sua mão aí, que eu posso tirar tudo, menos a economia. Aí, sorteia economia. Falei, ai meu Deus do céu. E aí eu tinha feito uma preparação básica, assim, porque a gente tinha 24 horas para preparar a aula modelo, né? Eu tinha conversado, mas aí um colega falou assim, não, mas você já fez alguma coisa do autor tal, não sei o quê? Eu falei, não, ele ainda não tinha colocado. E aí eu sei que eu reestruturei o que eu tinha feito, assim, do dia para a noite, mas acabei dando uma aula que, segundo me contaram depois, foi uma aula excelente, tal, não sei o quê, mas eu falei assim, gente, olha isso. Talvez se fosse a área que eu tenho trabalhado, que, né, já há muito tempo é a minha área de formação, eu chegasse lá muito soberba e achando que eu ia saber muito, né? Então, assim, foi preciso eu ter essa baixada de bola, vamos dizer assim, né? Então, nada é por acaso, sempre a obra de Deus é perfeita. E foi muito bom e de fato, ter ido para lá também foi importante, mas isso a gente está falando muito por conta desse apoio mútuo, né? Se não fosse o Jorginho falar, eu também não tinha ido, estava tudo bem, mas ao mesmo tempo eu ia ficar angustiada de ficar muito poucas horas com os meninos, e aquela foi a oportunidade que tinha que ser, e Deus fez com que acontecesse, né? Mas também quando ele quis fazer, o que eu podia fazer era apoiar, né? E eu lembrei de outra coisa que foi interessante também, nessa fase aí dos concursos, né? Porque a gente sempre foi muito ligado ao SEGM. Aqui era SEGM Lago Sul, né? Perpétuo Socorro São Pedro, hoje em dia hoje é Perpétuo. Só Perpétuo. E aí, quando eu estava naquela luta lá, fazendo recurso, não sei o quê, chamaram a gente para ser comandante do SEGM. E eu estava esperando um resultado de um... Eu falei, gente, a gente não pode aceitar, porque se esse meu recurso vingar, a gente nem vai estar aqui em Brasília na época do SEGM, porque eu vou estar... que era um concurso que eu teria que ir para fora, né? E aí a gente declinou desse convite. Aí quando foi nessa fase aí, um ano antes, mais ou menos, do concurso que eu passei, aí um casal, a Eliana e o André, né, vieram convidar a gente durante o encontro, né, para ser de novo comandante. E aí eu falei, poxa, gente, a gente até declinou um convite, eu tô aqui numa fase assim, não tem nenhum... Na época eu não tinha concurso ainda em vista, mas eu tô estudando, daqui a pouco vai sair algum edital e tal. Aí ele falou assim, olha, você sabe quem vai ser a padroeira do SEGM? Eu falei, não, é ele. Santa Rita de Cássia. Então, você aceita esse convite porque você vai ser aprovado durante esse SEGM que você for chefão. Faz essa entrega, porque assim, era uma coisa... das causas impossíveis, então se vira aí. E racionalmente eu pensava assim, gente, como é que vai ser uma loucura? Porque demanda muito, né, você ser do comando do SEGM. Imagina, eu vou estar lá estudando para... Assim, eu posso estar estudando para uma fase oral, para alguma coisa assim, e eu vou estar... Mas a gente foi e aceitou, a gente entregou, né? Falou assim, não, então vamos. Não deu outra. Quando eu estava estudando lá para a prova oral e tudo, eu estava tendo que... Assim, estava no meio da preparação do SEGM, sabe? Tendo que viajar para Belo Horizonte para fazer curso da prova oral. E teve até um evento pré-SEGM que eu perdi, um Gotas, porque eu estava lá, e naquele sufoco, sabe, assim, mas isso também serviu de lição, né, pra gente, né, mas muito pra mim, porque eu, com meu medo, eu falava assim, não, eu não quero assumir um negócio que eu não vou conseguir fazer. E aí foi a palavra do André que falou pra mim assim, não, aceita, porque Santa Rita de Cássia vai te ajudar, né, nessa missão. Então foi importante a entrega até nesse sentido para as coisas de Deus, sabe? Porque você se abrir também para a ação dos anjos que aparecem na vida, né? E aparece porque a todo momento, né? gente, estar de olhos e coração aberto, né? Assim, para essa realidade, porque se a gente fechar as possibilidades, aí, né, a gente está perdendo muita oportunidade, né?
E lá com a doutora Marli, ela é um anjo na nossa vida, assim, sabe? Realmente, ela nos ajudou demais. E ela sabe o tanto que ela é importante para essa nossa Sim, trajetória, mas a gente tem que estar aberto. E a gente fala, Padre Marcelo, Ross, sim. Padre Alexandre, tão lindo, Nossa, né? Trazendo o esse o presente. Padre padre Patrick Marcelo também. da Guadalupe, né? Ele era Marcelo Secato, Padre né? Marcelo Uhum. Secato, ele era o pároco e foi outra coisa que foi muito marcante para mim também, assim, a missa de domingo, minha prova oral foi na segunda, essa que me Aham. destruíram, né? Aham. No domingo eu estava na missa e a gente estava cumprindo um protocolo que uma fonoaudióloga tinha passado, que eu não podia ficar em contato com a Tânia na véspera da prova, assim, contato assim, Sim, então eu fui para um hotel aqui em Brasília. Para mim, até no final das contas, eu acho que não me fez bem, assim, aham, porque Aham. eu fiquei, isso potencializou minha sim, angústia antes da prova. Imagina. E aí eu fui nesse dia na Guadalupe sozinho, numa missa de meio-dia. Aí eu vi a fila de confissão e eu tava assim, tão agoniado, sabe? Mas com o coração tão pesado, assim, sim. parecia que eu tava indo pra forca mesmo, sabe? Eu tava muito nervoso. E aí eu vi a fila de confissão lá vazia, eu entrei, Padre Marcelo que tava lá no confessionário. Gente, eu entrei, eu acho que eu passei assim uns 2 minutos e meio chorando, eu não conseguia falar nada. Porque o que eu tentava Sim, confessar era assim, padre, por que que eu tô sentindo essa angústia, assim? Por que que a minha fé não é maior, sim. sabe? Por que que tá tão pesado assim? E aí eu só chorava, 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 chorava. Aí ele só falou assim, olha, a liturgia hoje é para você, presta atenção. E aí a segunda leitura era aquela de São Paulo, que fala, né, combati o bom combate. Sim. Porque era Nossa. dia de São Pedro e São Paulo, Aham. nesse domingo. E o salmo também, eu não estou me lembrando agora o número do salmo, mas era um salmo maravilhoso, assim, que falava assim, que eu te livrei da morte, confia, sabe? Um salmo muito Sim. assim Aham. de confiança, sabe? E então, assim, naquilo para mim foi muito, muito marcante, assim, o Padre Marcelo, eu falei para ele depois, falei, padre, você quase não falou naquela confissão, mas Fala só. só, Só o só necessário. falou o Ma- necessário. Mandar Falou, um abraço para o Padre Marcelo O também. Padre É. Marcelo era nosso diretor espiritual da equipe de Nossa É, Senhora antes de ir antes para dele. Tá todo mundo Curitiba. morrendo É, de saudade é, dele, né? sim, Mas ele queridão. deve, com certeza, tá fazendo um trabalho maravilhoso Com lá, certeza, né? com E certeza. esses padres legionários, Padre Patrick é legionário também, meu Aham. querido, meu diretor espiritual. E assim, a gente tem muita coisa linda que esses padres vão Sim, sendo esses Sim. anjos, ah, né, na é. nossa vida. Padre Acabei Zé Luiz lembrando, Lares. lembrando da história do Padre Zé Luiz Lares também. O Padre Zé Aham. Luiz, quando a gente foi batizar o Samuel, todos os padres ali sabiam que a gente estava querendo muito ter sim. filho, né? E aí o A que gente tinha programado acontecia? que fosse o Padre Patrick, que acompanhava toda a história, ele já era Aham. nosso diretor espiritual, mas ele não pôde, A né? gente pediu para o Padre Patrick fazer o Aham. batizado do Samuel e ele não pôde. E aí foi o Padre Zé 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 Lares, Luiz, Zé Luiz. E que é um aí, encanto, coisa mais linda do mundo, ele. e aí ele Mas ele falou coisas tão maravilhosas, assim, sabe? Que a gente falou assim, não, era para ser o Era pra padre Zé ser ele. Luiz, né? Porque ele lembrou de detalhes. No meio do batizado, ele começou a falar assim: olha, eu não sei contar quantas vezes eu rezei por vocês, porque nas missas de Guadalupe, né, todo dia 12, 12. vocês estavam aqui tocando, e a missa das mulheres grávidas, das mulheres que Sim. querem engravidar, e eu estava abençoando as mulheres grávidas e via vocês depois da missa ajoelhados rezando, e eu sabia a graça que vocês estavam pedindo. E aí, nessa hora, eu rezava por vocês, né? Então, Legal. aí ele falando assim, hoje eu estou muito feliz aqui nesse batizado, porque a graça chegou, né? Então, assim, muito, muito tocante, né, o carinho deles. Nossa, a presença de Deus na vida de vocês. É engraçado, vocês falam isso, gente, é normal, a gente não tem nada. Mas é um normal maravilhoso É. demais que vocês têm. Isso é muito O bom, muito normal, bonito. assim, que é como vocês falaram, né? Esse normal, a gente estava conversando sobre Carlo Acutis também, um menino normal, mas que é extraordinário no ordinário, né? Então, assim, o nosso dia a dia é também marcado por essas coisas extraordinárias, mas tem umas coisas assim que, como a gente também é muito diferente, né?
Jorginho, eu sou super, a gente fala que eu sou plateia fraca dele. Qualquer coisa ele transforma em humor, né? Então, assim, os apertos viram uma piada, vira meme, vira alguma coisa. E eu morro de rir, né? Porque eu só faço acompanhar as graças. E os meninos são muito parecidos com ele, que tudo lá em casa vira meme, a gente ri muito e, ao mesmo tempo, a gente reza. Hoje a gente reza mais, né, mozão? A gente rezava muito mais individualmente. Jorginho super rezador, eu muito rezadeira, mas E a ela gente... ela sempre cobrava isso. Ela sempre falava, olha, a gente não tem nosso momento de oração em família, isso é importante. E assim, lá em casa tem isso também. A Tânia, ela é mais, ela puxa a gente mais para o que é certo, né? Assim, da disciplina, sabe? E aí Quem ela vê sempre... pensa que eu sou disciplinada. Eu não sou nada, mas na fé eu até tenho uma certa disciplina de oração, E aí, né? de vez em quando, ela sempre dava esses puxões de orelha, assim, né? Favor, a gente precisa rezar com os meninos, a gente não tá... Eu sei que você reza do seu lado, mas a gente tem que ter... E a gente não... A gente parecia... Era uma coisa estranha, assim, porque a gente... Sabe quando chega no... adorou rezar junto também, E né? chegava no final do dia, aí a gente tentou fazer na hora do almoço, não deu certo. Aí a gente tentava fazer à noite, também era um momento que a gente cansado, assim, dormia, não dormia. E aí, ano passado, a gente fez a consagração à Nossa Senhora. Segundo o método, né, de São Luís Maria Grignon de Montfort. E há muitos anos, eu sou consagrada desde que eu nasci, Sim, assim, a gente né? também. A gente nosso matrimônio é consagrado a Nossa Senhora também, a São José, mas a gente nunca tinha feito segundo esse método, né? Foi Essa até o Cris consagração. que também falou com a gente No encontro de casais, ele e a deu uma Lisa. palestra na... Encontro de casais? Não, no Segue-me. Agora... meu Deus. Não, foi no Encontro de Casais. Tanto Encontro de Casais, eles deram uma palestra linda. Agora eu tô em dúvida. Foi Encontro de Casais mesmo. Amor, não lembro. Mas assim, num dos nossos encontros, Cristi e Lisa falaram que eles fizeram a consagração, e eles falaram da mudança que representou para eles. Ela falou no esse podcast momento também. Lindo, né? E aí aquilo para nós foi um testemunho tão forte que a gente falou assim, não, nós temos que fazer isso, que coisa linda. A gente tinha feito no mesmo ano a de São José. Que também foi muito impactante para a gente. A gente precisa fazer. A gente precisa fazer. A gente tinha entrado na de Nossa Senhora agora, mas é justamente às quintas-feiras que a gente tá aqui gravando. Mas é assim, a gente vai achar. Mas vocês vai vão dar conseguir, certo, porque assim, às vezes o sistema e a metodologia pode diferir de paróquia para paróquia. A gente fez na Capelania dos Bombeiros com o Géser, que ajudou muito a gente. Padre Fernando lá na Capelania dos Bombeiros, Padre Fernando Rebouças, é muito fiel, assim, devoto de Nossa Senhora, então ele promove, acho que é difícil falar padre que não é devoto de Nossa Senhora, mas ele é especialmente, nossa, é tão lindo, toda missa a gente reza, se consagra, reza a vossa proteção, recorremos Santa Mãe de Deus, é assim, muito, muito bonita a prática lá também, né? A gente ama, a gente também tem um compromisso de cantar, que aliás, domingo a gente canta, bom lembrar que a gente canta lá também. Foi adiado. É verdade. A gente ia marcar de assistir uma assistir uma missa de vocês cantando. Ixi, mas a gente ama. Lá nos Bombeiros é segundo domingo, normalmente 10 da manhã, mas dessa vez realmente porque é uma missa muito solene, vai ter coral, é super bonito. Lá o Padre Fernando faz tudo muito lindo, assim. E a gente fez essa preparação lá, porque a gente tem uma vinculação lá também, né? A gente é vinculado a muita paróquia, né? Mas graças a Deus. E aí, então, foi uma preparação maravilhosa. E tem alguns momentos em que a gente tem que estar lá e tudo, mas às vezes tem a parte do estudo, que a gente, né, estuda o livro. Da consagração, né? Da consagração. E aí, então, com certeza vocês vão conseguir conciliar em diferentes momentos. Eu acho que a gente vai ter que convidar vocês para voltar aqui. Nossa, gente, nós nos perdemos. Mas deixa a gente só falar então disso, o que significou. Porque aí a consagração estimulou a gente a rezar mais e a encontrar meios de rezar unidos, né, amor? Graças a Deus. Isso é muito importante, a oração em família, a oração conjugal e a oração individual. A gente hoje entra no carro e já é meio que automático, né? Graças a Deus, isso foi uma coisa tão
Sim. básica, né? Porque na minha cabeça eu pensava assim, gente, eu nunca vou conseguir rezar um rosário, porque eu imaginava que eu tinha que começar do começo até o final, Direto, né? ininterruptamente, né? Assim, direto. E aí, né, na consagração deram esse toque na gente, né? Que aí a gente... A gente pode conversar sobre isso, então, num outro momento, né? Não, tem muita coisa, mas foi Isso, maravilhoso. Não, e demais até ter quero vocês. fazer depois um podcast com eles cantando, né? Exatamente. Ah, legal. Vamos, né, amor? É. Porque assim, eu vi a Tânia agora por último foi cantando, né? Que eu falei, exato. ela é a Tânia. É. Já vou mandar uma foto pra ela. Eu tirei foto dela cantando e falei, então, vamos gravar o podcast? Então, ó, fazer um cantando. Tem para falar do feminismo também, que a gente não Isso, deu tempo de isso, falar. Pois você vê, Tem coisa tanta boa, mas é porque a história história, de vocês é maravilhosa Nem mesmo. fala, Ô, gente, Então a glória gente Deus. quer agradecer de coração assim, a presença de vocês, compartilhar, né, o que vocês puderam compartilhar conosco aqui, os milagres que vocês receberam, uma forma que parece tão leve, então quem olha de fora só vê os sorrisos de vocês, que é um sorriso que contagia, mas não sabe todas as batalhas, Vocês todas as passaram. lutas, todas as entregas que vocês passaram, então, E que a gente ainda passa, né? e que ainda passa, né? Claro. Então agradecer de coração A gente que vocês aqui agradece. conosco, né? A gente que agradece. Estarão em Muito nossas bom. orações, né? A gente tem Amém, aqui uma amém. lembrancinha. Acho que hoje a gente poderia Nossa, colocar na intenção as gracinha. mulheres que estão pedindo a Deus um filho, né? Que ótimo. todas as Com pessoas que certeza. assistirem o Mulheres nosso e homens, né? Os podcast, sim, casais que querem que a ter gente reze para os filhos, casais que querem ter Obrigada. filhos, né? Que Deus abençoe. Eu Ah, também amo a pois missa do dia é. 12 da Guadalupe. É. Ah, lá é tão tocante. Nossa Senhora de Guadalupe, a gente tem muita história com ela mesmo. E assim. quem não conhece a história de Nossa Senhora de Ah, Guadalupe, que legal. pesquisa, Obrigada, a gente adora. porque é uma história Ah, é. incrível, né? Vamos marcar um cafezinho Não, eu dos achei mineiros. Diego. Adorei. Eu acho a história Obrigada. de Guadalupe e o milagre de Lanciano, assim, os dois sinais que nossa, são eu arrepio muito aqui fortes, todinho. né? Né? Que a gente tem. E é muito legal, e são histórias que estão aí hoje, né? Só você dar um Google ali, você já tem a história. Exato. Então é maravilhosa para todo mundo. E realmente deixar esse convite aí para os casais, para as pessoas que estão tentando engravidar, né? Engraçado Já que sabe hoje disso. eu recebi um pedido de oração que ela está tentando engravidar há 2 anos. Verdade. Olha que coincidência. Pede A gente pra ela recebe pedir a intercessão vocês. de Nossa Senhora de Guadalupe Sim. e Santa Filomena, se não me engano, que é a santa, nossa, muito forte também para mulheres que querem ter filhos. E tem Legal. também um cenáculo, que eu não sei se vocês conhecem, né? Eu Aí aqui ela um tava grupo, eu procurando. até pedi para as pessoas, falei, me mandem esse grupo que eu gostaria que ela entrasse. É um grupo, né? É Cenáculo Ventre Ventre Santo Santo. que chama. É lindo o trabalho deles lá. Lindo. Que legal, que bom. Então Gente, é Deus isso. é tão maravilhoso, né? Então, assim, muitíssimo obrigada. Eu tenho Nós certeza que que a história de agradecemos. vocês vai motivar tantos outros casais. Então, de verdade, Vai, muito Deus que obrigada. agradeço. Parabéns pela vida de Uhum. vocês, pelo testemunho. Amém. Amém, Vocês amém. também, viu? Pelo trabalho maravilhoso. Que coisa abençoada. Amém. É uma iluminação mesmo do Espírito Santo, né? Que vocês permaneçam Uma firmes e evangelização fortes. leve, né? Sim. Amém. Exatamente. Obrigada. E é isso. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima.